O Ben 10 sabe usar certos aliens muito bem, porém há outros que ele conhece muito pouco do seu verdadeiro potencial. Então hoje eu tô aqui com o Daniel Leite pra gente determinar quais são os 10 aliens que o Ben menos sabe usar. E aí galera, vocês estão bem? Porque eu tô 10, eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos aqui ao canal do Viniverso. Agradeço aí pelo convite, né, por mais uma vez estar participando aqui no canal do meu parceiro. Então vamos ver aí quais são os aliens que o Ben menos sabe usar. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! E caso você queira saber quais são os que ele mais sabe usar, tem um vídeo que vai estar aí no card pra você acessar para ver essa outra lista que eu fiz com o Lukezinho. Então vamos ver quais aliens o Ben deveria se aperfeiçoar mais. Não se esqueça de se inscrever no canal e se quiser ajudar mais ainda, clique em Seja Membro para benefícios exclusivos. Em décimo temos o Snarl. Ele é um caso complicado. Ben nem se lembrava dele quando usou em Omniverse, e ele foi usado muito pouco. Não demonstrou habilidades da múmia como localizar o Corodium e explorá-lo para transmutar inimigos. Infelizmente, essas coisas não foram mostradas. Ao menos Snarl foi usado contra os monstros lulas e apareceu em Segredos dos Santos para provar que ele não é fraco à água, já que ele ficou submerso de boa sem se desfazer. Isso é porque o tecido de suas bandagens não é papel, e muito menos papiro, que é o que uma galera pensava. O tecido de suas bandagens é similar a um pano velho, de acordo com Derek J. White. E não paramos por aí. Tem uma habilidade que o Ben não pode explorar justamente por estar limitado sem o controle mestre. Derek J. White nos confirma que Snarl pode realizar magia semelhante às maldições egípcias. O mesmo também diz que Ben não pode permanecer transformado como Snarl por tempo suficiente para aprender, apenas dá se ele tiver com o controle mestre. E a gente vê a soberania que os dois Step Kufan mais conhecidos têm sobre Snarl. Como eu disse antes, a múmia tinha suas habilidades com o Corodium, e o Cthulhu faz parte de uma seita de adoração ao Diagon, e Derek afirma que o mesmo sabe um pouco de magia. Em nono lugar temos o Cromático, galera. O Cromático ele é um alien muito inexplorado. Falando sério, quantas aparições ele teve em Omniverse mesmo? 2, não foi? E apareceu para o poder do Alien X ser usado para resolver o problema com a espada X. O Cromático foi muito injustiçado, ele morreu 2 vezes e nas 2 foram em situações críticas. O Vilgax com o poder de 10 heróis, de 10 mundos, e uma máquina que tinha muita mana e almas, mais energia do que ele pode absorver. Acontece, galera, que o diamante não era o diamante. Confirmado que o diamante cromatizado é real, o álbum de figurinha brasileiro de Ben 10 afirma que o diamante cromatizado tem o DNA do cromático. Pode ficar tranquilo que o álbum é oficializado pela Cartoon Network, portanto é canônico. Ben soube usar muito bem o diamante cromatizado para derrotar o Vilgax. Mais tarde vemos ele absorver e redirecionar a energia como um cromático. Acontece que o Ben, ele sabe lidar com o diamante. Já o cromático ele é totalmente inexplorado, né? O Ben ele só foi saber que ele sabia voar porque viu o Sugilito fazendo isso. E mesmo assim, chega nem perto do poderio que o Guardião atingiu. O Sugilito ele pode atingir velocidades relativísticas. Ele foi da Terra para Petrópolis em questão de segundos. Feito esse que o Ben nunca chegou perto, mesmo tendo sido a cópia genética do Guardião e no ápice da espécie. Realmente o cromático é muito inexplorado, é triste até ver um alien que amamos tanto não ter tido o seu real valor merecido. Ao menos o diamante cromatizado fez seu papel muito bem. E a ponto de curiosidade, o Duncan Roleal afirmou que o cromático tem potencial de absorção energética o suficiente para absorver uma estrela muitíssimas vezes maior que o Sol, a estrela azul Rigel, com ela sendo 62 mil vezes mais luminosa que o Sol e tendo um diâmetro de cerca de 116 milhões de quilômetros e 35 vezes maior do que o Sol. Em oitavo temos o NRG. Só de ver que o Pandor fez, mesmo o Ben já tendo saído da armadura várias vezes, ainda não supera. O maior feito de NRG seria comer o núcleo energético no episódio O Beco do Calor. Já Pandor demonstrou ficar gigante de tanto absorver energia e alimentar-se. Demonstrou feitos absurdos, incluindo intangibilidade e até a absorção de eletricidade ele fez. Ben como NRG ainda precisa de muito mais prática para poder chegar lá. Em sétimo lugar temos o Tartagira. Ok, dominar a magia de forma complexa, de forma estarrecedora e extraordinária, obviamente ele não seria capaz disso ser um controle mestre, a mesma lógica do Snarl. Achou que ele seria easy pro Tartagira ser um Adwait da vida? Muito pelo contrário. Agora, mesmo assim, ele nem é o motivo principal do Ben não usar bem o Alien. Ele até que usa bem, combinando com o vento e tal,
Mas sério, levar pau pra Mana, né, tendo imunidade a ela é um absurdo. O Tartajira não tancou o feitiço da Gwen e não tem dessa de ser imune a mana e não a feitiço. Isso não existe. Feitos precisam de mana pra funcionar. É intrigante o Ben ele não saber usar dessa imunidade, nem mesmo o Galápagos conseguiu, e os únicos que demonstraram ela de forma 100% foram a Gregor Supremo e a Dewey, obviamente. A imunidade é ativa e não passiva. Logo, o Ben teria de dominar mais com o ET. O Dwayne McDuff ainda afirma que o Ben ele não sabia que o Tartajira seria viável no Ledger Domain. Em sexto, temos o Anfíbio, mais um alien de Andrômeda. Red demonstrou leitura de mentes humanas e osmosianas. Kevin, como anfíbio, demonstrou intangibilidade mesclada com eletricidade. Ben não explorou dessas habilidades, mesmo elas sendo muito úteis em diversos momentos, provando que ele não sabe muito como explorar o anfíbio. Afinal, vários problemas poderiam ser solucionados com ele apenas lendo a mente de seu adversário e sabendo o que ele estava tramando. Em quinto lugar temos nosso Atômico. O Derek T. White ele afirmou que ele também tem poderes inexplorados, muito similar ao Cromático, não? Bem, o Duncan ele afirma que ele pode fazer uma culinária de fusão do tamanho do Sol. Isso é massivo o suficiente para destruir um sistema solar inteiro e fazer jus ao seu título de segundo alien do bem mais poderoso. Todavia, o Ben não domina a sua energia em tal ponto e se esgota de forma rápida, né, como vemos na luta contra o Malgax. O Derek ele também afirma que ele poderia manipular a radiação gama, que prova que o Ben deveria aprender mais do alienígena. Em quarto, temos o Contratempo. A experiência em Ben 10 conta muito. Maltruant é até que alterado, mas mesmo com isso, demonstrou poderes cronossapianos em outro nível. Níveis aos quais Contratempo nem sonhou. Mesmo fundido com a bolha técnica, o feixe temporal de Maltruant ainda era superior. Contratempo, mesmo sendo um robô, demonstrou vulnerabilidade a coisas banais, como uma chave de fenda caindo em sua corda ou um laser da manopla do capitão inimigo. Esse último ainda pôde romper seu braço e desligá-lo. Impressionante é que o besouro é bem mais resistente que o Contratempo, já que aguentou o feixe de forma direta sem nenhuma consequência. Contratempo é um alien muito poderoso. Não dá pra saber se, assim como o Paradoxo, ele desrespeitaria as leis cronossapianas, e se fizesse isso é provável que o Ben teria problemas. Os cronossapianos têm leis rígidas sobre viagens no tempo. Se qualquer cronossapiano quebrar essas leis, o infrator terá suas engrenagens do tempo retiradas. De forma similar aos sapiens celestiais, os cronossapianos não gostam do professor Paradoxo. Eles não apenas não aprovam seus métodos, mas o Paradoxo também não segue suas leis. Ben não demonstrou as maiores habilidades com sua transformação cronossapiana no ápice, como poder viajar no tempo ou ter o poder e habilidades suficientes de realizar uma conversão de consciência temporal, onde ele pode trocar a consciência de uma pessoa com ela mesma em um outro momento do tempo, como Ion fez com o Ben de 16 anos e o de 11. Em terceiro lugar temos o Gravatac, um quasar, abreviação de Quasi-Stellar Radius Source ou Quasi-Stellar Object, é um núcleo galáctico ativo, de tamanho maior que o de uma estrela, porém menor do que o tamanho mínimo para ser considerado uma galáxia. Logo podemos dizer que é uma semigaláxia. É formado por um buraco negro supermassivo com massa variando de milhões até bilhões de massas solares, é cercado por um disco de acreção. Por que contar tudo isso? Bem, nosso querido Benjamin Kirby Tennyson possui uma transformação galileana. Poderosa de fato, ele sabe lidar bem, como vimos a 8-8 estava escapando da sua massa gravitacional e ele pressiona ainda mais. Todavia, o Ben não domina totalitário tipo Gravatac pode ser. Quando o mesmo criou o buraco negro por falta de habilidade, ele não soube o que fazer. Isso é triste, em prol do poder do Gravatac, né, ser muito superior a um simples buraco negro. O Duncan, ele afirma que ele poderia criar uma quasar e tipo, se bem ele não souber lidar nem com um buraco negro, você acha que ele saberia lidar com um quasar que é trocentas vezes superior? A capacidade o Gravatac tem. Falta o Ben ter o que chamamos por domínio. Em segundo, temos o Fantasmático. As chances de Ben como Fantasmático superar os Scare são baixíssimas, mesmo ele sendo uma cópia genética do mesmo. O Ben como Fantasmático não tem a experiência do Ectolord. Anteriormente, Scare podia se interligar ao seu DNA presente fantasmático para tomar controle da transformação, com isso eventualmente resultando em sua saída. Scare é o Alto Ectolord, o mais poderoso Ectonurita. Ele pode transmutar outros seres lacaios e pode usar telecinese com perfeição. Dwayne afirmou que ele pôde se aprimorar para que seus poderes na forma espacial pudessem ser usados na sua forma
forma normal. Zizker é tão absurdo que, mesmo sem ter mana, graças a ser um Ectonurita e o conceito de vida deles é diferente, ele demonstrou poder usar feitiços, pois teletransportou a Encantriz. Ele pode até mesmo comer ou absorver uma alma. Para o Ben superar tudo isso, ele sofreria. Fantasmático não é um ET que Ben domina por total e nem sabe controlar tão bem. Em primeiro lugar temos o Vampiro. O Vampiro até que se mostrou superior ao Lord Trance, né? Afinal, não foi hipnotizado pelo mesmo devido à sua força de vontade. Todavia, há afirmações que o Derek J. White nos revelou sobre o Vampiro. Afirmações estas que são poderes e habilidades que o Ben não demonstrou. Logo, ele até que usa bem o Vampiro sim, como a gente vê com ele fazendo uma mega explosão, virando morcego, utilizando as corrupturas, mas usar bem não é usar por total, não é dominar. O Derek afirma que o Vampiro possui um mimetismo de fumaça, e que o mesmo pode até mesmo controlar alienígenas mortos-vivos, como as transformações do Benzarro, e possuir objetos inanimados usando suas corrupturas. No caso deste último, a consciência do possuído teria que estar contida no objeto que ele habita, ou seja, teria que ser um objeto com consciência. Se duvidar, o fato dele poder usar a corruptura com armas de projéteis, e poder absorver e se alimentar de energia dos seres vivos, sugando-os, é ainda mais impressionante. O Derek disse que o mesmo poderia até drenar a força vital de um Sapiens Celestial. Todavia, ele só seria possível se o Sapiens Celestial não deliberasse contra e não fizesse nada para impedir. O Derek afirmou que quando drenasse completamente a energia das suas vítimas, elas seriam semelhantes às vítimas do Estrela Sombria. O Vampiro tem vários poderes que podemos dizer com ocultos, e dado isso, o Ben não sabe de tudo. Ao menos não é como se ele soubesse nada. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, né? Dê um like aí no vídeo do Vini, apoiem ele. Sigam também lá no meu canal, se vocês não conhecem, Daniel Leite, né? No canal de Ben 10 também trago muito conteúdo diverso. Me ajude a bater a meta de 200 mil inscritos. Então é isso, deixa aquele like, se inscreva no canal se possível, seja membro, ative o sininho, falou e tchau!